meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Almeida e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho de como foi meu terceiro semestre em enfermagem. Então, meus amores, uma das disciplinas que eu tive no meu terceiro semestre foi microbiologia e parasitologia, que vai falar sobre as características morfológicas, sobre os estudos dos micro-organismos de importância para a saúde, sobre os mecanismos de virulência e transmissão de bactérias, vírus, fungos e parasitas que são de importância para a nossa saúde, quais são as principais doenças causadas por bactérias, vírus, fungos e parasitas, além dos mecanismos de transmissão, controle e prevenção dessas doenças, tá bom? Então foi basicamente isso que eu tive na disciplina de microbiologia e parasitologia. Teve alguns dias que a gente foi pro laboratório para ver essas doenças também, e foi bem tranquilo, foi bem bacana, gente. É um assunto que eu acho bem tranquilinho, porque a maioria deles a gente já tem no ensino médio, tá? Então não é nada difícil não, foi bem tranquilo, eu gostei bastante. Outra disciplina que eu tive foi Fisiologia e Biofísica, que vai falar sobre a biofísica e a fisiologia celular e a sua homeostasia. De longe, pra mim, foi a disciplina mais difícil, porque vai ser tipo uma evolução da anatomia. A anatomia a gente vai ser o basicão, né, de todo o corpo humano, e a biofísica e a fisiologia vai ser o detalhamento desses sistemas, né, do sistema nervoso, cardiovascular, respiratório e tudo mais. Então, gente, muito difícil, muito detalhe. Meu Deus do céu, foi muito difícil, mas também quando você aprende, minha filha, não tem pra ninguém. Quando você aprende, você vai longe. Outra disciplina que eu tive foi epidemiologia, que foi uma disciplina que eu gostei muito nesse semestre, porque vai tratar de cálculo, né, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre a introdução da epidemiologia, sobre incidência e prevalência. Vai falar também sobre as medidas de ocorrência. E por último, a gente falou sobre o DataSUS. A gente fez um artigo sobre o DataSUS. A gente poderia escolher qualquer doença e fazer um artigo mesmo baseado no DataSUS. E, gente, foi perfeito, perfeito, perfeito. Eu gostei muito dessa disciplina. Se eu ainda tiver o artigo no Drive, eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha no meu artigo, né? E, gente, eu gostei muito. Tem muito cálculo. Vamos ver se eu acho cálculo aqui pra vocês, que eu tô com o caderno aberto. E, gente, é muito cálculo, realmente. Tem que prestar muita atenção, porque qualquer erro básico você perde a sua questão. Mas eu amei demais. E não, gente, é uma pena. Eu não voltei. Eu só voltei alguns dados que eu anotei pra fazer o meu artigo, pra vocês terem ideia. É muito detalhe, mas os cálculos mesmo eu já não vou ter mais aqui, que eu fazia mais no computador. Mas enfim, eu amei demais essa disciplina. Outra disciplina que eu tive foi imunologia, que Jesus, foi uma disciplina assim muito difícil também. E até interessante ressaltar que essa disciplina eu tinha no sábado, porque assim, na instituição que eu faço enfermagem, a gente normalmente tem aula sábado, ou de manhã ou de tarde. E nesse semestre eu tinha aula pela manhã, só que eu trabalhava, né, aos sábados das 8 às 2. Então não tinha como eu ter essa disciplina. E na época era ainda no online, tá, gente? E eu lembro que quando começou a disciplina eu não trabalhava ainda. Foi no meado do semestre, do terceiro semestre, que eu comecei a trabalhar. E aí eu entrei em um acordo com o meu professor de não ter as aulas, né? No momento que estivesse no ao vivo, eu estaria trabalhando, mas quando eu chegasse em casa, eu iria assistir a aula, porque ficava gravada. Então, eu assistiria as aulas, mandaria as atividades, tudo certinho. Só estaria presente no dia da prova, né? Que não tinha como. Aí, no dia da prova, eu pedi para ser liberada nesse sábado, eu pagava as horas depois, para poder ter a minha prova online, ao vivo. E foi bem bacana que ele concordou, e ele é um professor bem rígido, mas ele concordou porque ele viu que, tipo, eu não teria disciplina, não era porque eu não queria, eu não tava afim, é porque eu realmente tava trabalhando, né? Então, eu gostei muito disso, que ele me entendeu, sabe? E me apoiou mesmo assim. E foi bem bacana, mas foi bem difícil porque por assistir a aula gravada, a gente não tem a oportunidade ali de estar tirando as nossas dúvidas, né? Então era um pouco difícil, porque eu tinha que estar dependendo dos meus colegas, tipo, gente, eu não entendi isso, e aí? Tentem aí me ajudar, pelo amor de Deus. Ou falava com o professor, quando você puder, me explica melhor isso, aquilo, e ele é uma pessoa ocupada.
Então, foi um pouquinho difícil isso, mas eu pesquisei muito, gente. Eu assisti muita videoaula. É sério, gente. Videoaula salva a gente, salva mesmo. Esse YouTube é perfeito. Tem de tudo, gente, de tudo. Então, assistam muita videoaula no YouTube. Vocês não vão se arrepender. Foi o que me salvou nessa disciplina, certo? E, enfim, essa disciplina fala sobre a introdução à imunologia, sobre imunidade inata e imunidade adquirida, o estudo das células e dos órgãos do sistema imune. Vai falar muito sobre a apresentação do antígeno ao linfócito T. Vai falar também sobre os mecanismos de células efetoras. E também a gente foca um pouquinho sobre algumas doenças autoimunes e sobre as rejeições de transplantes, o porquê isso ocorre, né? E foi bem bacana. E por último, eu tive o projeto Integrador 2, que basicamente a gente vai pegar algum assunto que tem a ver com as outras disciplinas que a gente está tendo no semestre e a gente vai confeccionar um artigo sobre essa disciplina ou sobre algo que tem a ver com alguma dessas disciplinas, né? A gente, por exemplo, falou sobre o movimento antivacina e as consequências que isso causa no nosso sistema imunológico, ou seja, a gente pegou um pouquinho da disciplina de imunologia e trouxe um pouquinho de epidemiologia também, que a gente falou sobre o movimento antivacina. Então, juntou essas duas disciplinas e fez esse artigo, que é o movimento antivacina e as consequências que isso traz ao sistema imunológico. Então, a gente fez todo um apanhado de como passou a existir o movimento antivacina, a sua evolução, seus maiores marcos e quais são as consequências que isso traz ao sistema imune, né? Dito de maneira assim abrangente. E foi bem bacana, ficou tipo um artigo bem legal. Se eu também tiver ele no Drive, eu vou disponibilizar aqui pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição, tá? E foi muito legal, gente, foi um dos melhores artigos assim que eu já confeccionei no meu curso até então, certo? E enfim, gente, foi basicamente isso que eu tive no meu semestre, no meu terceiro semestre de enfermagem. Gostei muito, foi cansativo, tá? Porque foi, como eu disse, em meados do terceiro semestre eu comecei a trabalhar, então eu tive que distribuir o meu tempo entre trabalhar, estudar e conseguir dormir, conseguir cuidar da casa, conseguir cuidar do meu casamento. Então deu uma maluquinha, aí fiquei meio maluquinha, mas depois deu tudo certo. E foi cansativo, mas foi bem legal. E quando terminou, assim, foi gratificante saber que mesmo diante de tantas mudanças eu consegui dar conta, certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau!